Vamos lá, Cláudio? Vamos. 3, 2. Estamos ao vivo agora. Estamos ao vivo agora com os médicos da escola. Cláudia, tem que abrir o Zoom. Não estamos te escutando no Zoom. Gravando. Agora estou escutando. Você falou gravando? Não. Não. Walter, tem um barulho muito de TV que está atrapalhando o áudio aqui. Sim, é alguém que está aberto vendo TV. Eu ia pedir para as pessoas desligarem os aparelhos. A gente escuta tudo aqui, fica impossível. Tá bem ruim mesmo. Ou a pessoa fecha o microfone, ou então desliga os aparelhos e fica em silêncio. Pode ser que o organizador do Zoom consiga mutar a pessoa. Eu vejo que... Eu estou falando. Você está me ouvindo, Val, agora? Tô, Cláudio. Vamos. Não estou escutando no Zoom, Cláudio. Parou de escutar. Liga o Zoom, você está muda no Zoom. Agora estou te ouvindo. Não. Não. Você tem que abrir o teu microfone, está fechado. Oi, tudo bem? É que eu tô lendo você querendo saber notícia do concurso. Sabe alguma coisa? Pode ficar tranquilo, então o concurso continua normalmente. A notícia de hoje foi muito... Você não consegue abrir a microfone? Não, você tem que abrir, Cláudio. Aqui, ó. Eu acho que está ativando. Combinado de semana. Não rola. Tá certo. Mas se você quiser aparecer, eu vou dar uma diferença. Então, valeu, beijo. Espera um pouquinho. Quer dizer que esse concurso vai continuar. Vai continuar, minha mãe. Agora, já vai ser totalmente. E você tá Vê agora. Ativou. Tá. sei que você é louco. Daí você desliga aí, por favor, quando terminar, tá bom? Podemos, então, posso começar? Sim. Então, vamos lá. Estamos ao vivo agora com os médicos da Escola de Homeopatia de São Paulo, que hoje organizaram um evento sobre homeopatia e que estão reunidos aqui para conversar sobre o tema o uso da homeopatia na prevenção e no tratamento da pandemia de Covid-19. Nós temos aqui presentes a doutora Kátia Aparecida Gonçalves Figueira, o doutor Paulo Sérgio Jordão Darush e o doutor Walter Sancanoa. Eu ia pedir agora, inicialmente, para que os palestrantes fizessem uma pequena apresentação, né? E eu gostaria de começar com a Kátia. Olá, boa noite. Pode, tudo bem? Dá para ouvir bem? Aqui para mim está bastante microfonia. Vocês estão ouvindo bem? Então? Por favor, peçam para desligar os microfones. Está muito ruído mesmo. O ruído, eu acho que é da replicação do Facebook de vocês que estão com os microfones abertos, palestrantes, e ouvindo no Facebook também. Eu acho que é essa interferência. Pode ser também. Mas também tem muitos microfones ligados. Tente desligar os microfones. Vamos procurar desligar.
Sim. Olha, eu desliguei. Né? Então, Melhorou? então cada um custa 20, 40, É, 60. tem alguns microfones ligados ainda. Eu não consigo. Eles têm. Eu vou desligar o O nosso. organizador consegue deixar. 100, 110, 110, 180. O total de tudo foi igual. Tem alguém falando de total, tem que fechar esse microfone. Quanto, Pedro? No total deu 180. Acho que é melhor tirar algum. Ó, agora eu consegui fechar os microfones. Vou ativar, então. Vou ativar. Pronto, desliguei um pouquinho o meu som do outro aplicativo. Acho que agora vai. Vocês estão ouvindo bem? Meu nome é Kátia, como a Cláudia falou, eu sou médica do trabalho também. E na verdade, até antes da pandemia chegar aqui no Brasil, a gente já vinha se posicionando em relação a montar um comitê para discutir como que seria quando chegasse aqui no Brasil. Eu estava inserido nessa parte corporativa, né, de acompanhamento de colaboradores em algumas empresas. Foi a partir desse cenário que começou esse projeto, né, de intervenção na homeopatia. Eu fico bem feliz, assim, agradeço o convite. Acho que a escola de homeopatia, para mim, faz parte de um sonho, né, porque ressignificou para mim a medicina de alguma forma, porque a gente sabe que a homeopatia ela tem um outro olhar para a medicina e com a pandemia só fortaleceu isso. E eu fico bem feliz, assim, que toda vez que a gente fala do projeto, a gente revisita o bem-estar que vem trazendo para as pessoas. Eu acho que todo mundo ficou bem preocupado, né, com isso que aconteceu. Eu nunca imaginei passar por uma pandemia. A gente que é médico foi uma situação bem diferente, né? Acho que não estava no manual de crise de ninguém. Então, eu fico feliz toda vez que a gente vem compartilhar os casos, acabo revisitando um a um e a gente, como médico, assim, fica bem feliz, né? Que eu acho que é isso que a gente busca lá do comecinho, quando a gente decide ser médico, que é poder contribuir de alguma forma com o bem-estar das pessoas, ver a pessoa bem de saúde, mas numa visão bem biopsicossocial, né? Não só com ausência da doença, mas uma saúde integral, que é esse olhar que a homeopatia traz. É isso. Podemos seguir agora com o Paulo, né? Paulo, tem que abrir o microfone.
Olá, pessoal, boa noite. Tá me ouvindo? Todos me ouvindo? Joia. Bom, é um grande prazer estar aqui com vocês essa noite. Na verdade, é uma grande honra poder fazer parte dessa live para poder contar para vocês como tem sido a experiência que nós temos tido com o tratamento homeopático nessa Covid. Eu sou médico homeopata há mais de 20 anos e a gente enfrenta com o tratamento no dia a dia da clínica homeopática, ao longo de todo o tempo, nós enfrentamos diversas epidemias ao longo do ano. A gente tem epidemias de gripes, a gente tem epidemias de diarreias, a gente tem epidemias de sarampo, a gente tem uma quantidade muito grande, um número muito grande de doenças que vão acometendo outras pessoas, doenças de caráter infecto-contagioso, que vão passando de um indivíduo para o outro indivíduo. E isso faz parte, lidar com as epidemias, faz parte do dia a dia do médico homeopata. Eu tenho trabalhado com epidemias já há algum tempo. Eu me formei médico homeopata no Centro Médico Davi Castro, junto com o pessoal lá do grupo de estudos Benoamir. Nós participamos de diversas intervenções homeopáticas em epidemias no Brasil. As que mais ficaram marcadas foram epidemias de dengue. E o estudo dos métodos e dos resultados que a gente teve no tratamento da epidemia de dengue foi o que eu fiz para desenvolver uma dissertação de mestrado lá na Unifesp. Então, isso aconteceu já há algum tempo, né? Essa dissertação foi trabalhada em 2012, já faz 8 anos que aconteceu isso. Mas ainda, tudo que a gente fez continua muito atual. Toda a forma como nós abordamos, como foi abordada, né, a epidemia daquela época, continua muito atual. E é interessante porque ela é tão atual que ela faz 200 anos que a homeopatia mais, né, e que a gente usa o mesmo método, porque nós utilizamos naquela época e agora também um método chamado gene epidêmico, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Mas como agora eu já estou me alongando, né, vocês então estão aqui me conhecendo. Quem não me conhece, eu já vi que tem pessoas que a gente já se conhece, e muito obrigado por todos estarem aqui. Bem, também vale a pena, e talvez para quem nos conheça, talvez haja um estranhamento ao ver que nós participamos de uma escola de homeopatia. E essa também é uma novidade, né? Nós, através dos vários encontros que nós tivemos, nós optamos por sistematizar tudo que nós estamos vivenciando em termos de intervenção, em termos de prática clínica, transformar tudo isso em trabalhos científicos e ensinar também outras pessoas, né, a fazer isso. Então, essas conversas a respeito da criação da Escola de Homeopatia de São Paulo já são um pouco anteriores a esse momento de pandemia, mas elas ganharam muita força também, e aqui estamos nós. Muito bem. Agora acho que devolvo a palavra para o Walter. Obrigado, Paulo. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com a Kátia e o Paulo, que estão me acompanhando, né? E somos companheiros aí na Escola de Homeopatia de São Paulo, e estamos buscando divulgar mais a homeopatia nesse momento. Por quê? O processo na homeopatia, ele é muito prático. O médico, quando a gente começou a entrar em contato com os casos e sabendo que poderiam ser COVID, mesmo a gente não tendo exames para comprovar, nós fomos colhendo informações e depois trocando informações tanto dos sintomas
que estavam aparecendo com essa doença, quanto dos medicamentos que a gente estava usando para tratar os pacientes. E em pouco tempo, nós conseguimos verificar um medicamento que parecia para todos muito semelhante aos quadros clínicos e também com uma possibilidade forte de tratar os casos, tanto iniciais quanto mais graves. Ao mesmo tempo, a gente foi colher informações principalmente da Europa, aonde lá na Índia tem a homeopatia como parte oficial da medicina, e eles fizeram uso maciço do gene epidêmico como prevenção para essa doença agora. E uma coisa notável é que a Índia, apesar da população imensa que ela tem e das dificuldades muito semelhantes como o povo, como o nosso, de pobreza e de falta de recursos, eles conseguiram controlar o número de casos, não teve uma explosão como se imaginava, apesar de eles estarem ali próximo ao epicentro. Então isso chamou a atenção, e os trabalhos que estavam sendo publicados indicavam o mesmo medicamento que a gente estava observando aqui. Então a gente começou a verificar que isso era aquilo que o Hahnemann, o criador da homeopatia, tinha colocado como gênio epidêmico, que o Paulo citou. Então, rapidamente, a gente já começou a usar esse medicamento de forma generalizada com os nossos pacientes, como preventivo, e também a fazer experiências do tratamento dos casos nas diversas fases, porque uma doença também apresenta fases. Agora que a gente está entendendo um pouquinho mais o desenvolvimento do Covid-19 no organismo humano, a gente está percebendo que ele passa por fases. E muitas pessoas têm sintomas de primeira fase, coisas leves, e que isso daí, no decorrer, se não vai sendo tratado, tende a se aprofundar até chegar nos sintomas respiratórios ou até chegar naqueles quadros aonde dá um colapso e tem que ser internado. Então, é lógico que a gente começou com os casos de consultório e discutindo no nosso grupo de estudos, rapidamente chegamos a essa conclusão. O que isso demonstra? Um poder da homeopatia em rapidamente e de forma barata atender uma comunidade, no caso de uma epidemia. Como o Paulo estava citando aqui, os diversos usos de homeopatia para as epidemias recentes, né? E o histórico que o próprio Hahnemann tem de tratar epidemias, ele mesmo, sozinho, como na época ele ficava como criador da homeopatia, ele muitas vezes estava num lugar só ele como homeopata. E ele conseguia tanto produzir, quanto encontrar o gene epidêmico, e também medicar as comunidades, prevenindo e tratando as epidemias. Então, por que eu estou colocando isso de início, né? Porque essa foi a minha angústia e o que me traz a mover aqui uma live falando de homeopatia. Porque, diante dos custos mundiais da saúde, diante de quanto se está investindo para produzir uma vacina, diante do quanto se gasta em equipamentos, em EPIs, né? E tudo coisas que estão sendo necessárias, né? Mas diante de todo esse gasto, essa mobilização, né, da medicina alopática, fica parecendo ridículo e infantil nós falarmos de homeopatia. E eu queria demonstrar que não é. Que é uma homeopatia. A homeopatia é uma medicina barata, eficaz, muito testada, que rapidamente chega numa possibilidade de tratamento a custo baixo e que poderia ser disseminada de forma muito rápida se houvesse o interesse. Eu acho que esse interesse não é um interesse que vem da classe médica, porque a classe médica ela sofre uma
interferência muito grande das políticas e também da indústria farmacêutica. Mas a intenção de disseminar isso entre a população é porque, se isso for, como já é previsto no SUS, uma política de saúde, e a homeopatia já é oficial, já está no SUS e ela já tem um programa nacional, então nós poderíamos, com a ajuda popular, né, pressionar que o governo se interesse de saber o que é a homeopatia, já que ela tem esse instrumento que pode atuar tão prontamente. Então, a minha fala inicial, né, que é mais uma angústia, seria essa, né? E eu encontrei aqui eco com a Kátia e com o Paulo, justamente a partir dessa base prática de nós queremos atender os pacientes e, ao mesmo tempo, por exemplo, da ação na empresa ou ação no paciente no consultório, queremos prevenir os contactantes, no caso, os familiares e as pessoas que trabalham no mesmo grupo, como uma forma de auxílio às ações de saúde pública, né? Então, inicialmente, o que eu teria para colocar isso, e eu vou deixar já uma provocação aqui para a Kátia, para a gente ir fazendo um círculo aqui de conversa, né? Que é justamente ela contar um pouco dessa parte prática que ela pôde vivenciar e está vivenciando, né? De um acompanhamento que já não é mais um acompanhamento da doença Covid-19. É um acompanhamento de saúde de trabalhadores e pessoas que estão procurando atendimento homeopático. Então, vou pedir para a Kátia seguir. Eu aceito a provocação. Suas provocações são sempre muito boas, viu, Walter? Até deixa a gente assim um pouco emocionado, né, o Walter, sua fala, porque a gente vê, né, a gente que é médico, a gente vê o sofrimento das pessoas, né? E assim, sempre, né? Mas essa doença é uma doença assim, é bem diferente. Eu sou nova, talvez, né? Não tive o privilégio de viver essa vivência do Paulo, mas assim, o que eu percebo assim, que gerou todo um inconsciente coletivo de medo, mudou de alguma forma as pessoas e isso acabou impactando, né? Eu costumo brincar, a gente fez uma live outro dia, eu sou médica do trabalho, né? E eu brinquei com uma colega que eu falei assim que o médico do trabalho é o ministro da saúde da empresa, né? E faz todo sentido, né? Que foi bem o que você falou. O que eu sinto, né? Por que eu fui buscar na empresa um local que eu pudesse ajudar as pessoas nesse sentido? Porque ali é uma amostra, né? Da sociedade. São pessoas que você consegue ter perto e você consegue monitorar de perto como se fosse o ministro da saúde mesmo. E como eu falei no começo, antes de chegar aqui no Brasil, né, casos de coronavírus, a gente já vinha discutindo sobre isso. Eu tenho o privilégio de trabalhar numa empresa que tem bastante consonância assim, com as diretrizes técnicas, que me ouve, né, que dá esse olhar para a saúde e tem a saúde como algo estratégico dentro da organização. Eu falo isso porque é um privilégio. Eu sei que muita empresa acaba tendo o médico do trabalho ali, mas não tem esse olhar estratégico. Então, assim, eu agradeço por tudo, né? Até pelo posicionamento de estar nessa organização e ter esse espaço para trabalhar com homeopatia. Que, como você falou, né? O Paulo falou também, né? É uma medicina que tem 200 anos, é especialidade médica desde 1980, né? Desde 2006, inserido no SUS, e poucas pessoas têm o privilégio de ser tratado pela homeopatia. Porque a homeopatia, até no acolhimento, ela é diferenciada, né? Você vê que a consulta homeopática já tem um outro olhar para a pessoa. Ela olha para a pessoa como um todo, né? Ela não olha para a doença, ela olha para o doente. Então, assim, já é um outro olhar. Eu vou contar um pouquinho da vivência e como que eu cheguei aqui
e como a gente chegou para discutir esses casos, né? Um dos primeiros casos que teve no Brasil de coronavírus acabou sendo, um funcionário da empresa acabou sendo um dos contactantes desse caso. E foi uma festa que teve de casamento, enfim, aí tinha uma pessoa de uma empresa lá, e essa pessoa se contaminou, e era uma pessoa muito extrovertida, abraçava, beijava todo mundo, contaminou umas 40 pessoas ali naquela empresa. E uma das pessoas contaminadas era filho de um... Quem contaminou foi o pai, e o filho era colaborador da empresa que eu atuo. Então, foi o nosso primeiro caso, e assim, me chamou muito a atenção, e eu consegui assim, acompanhar de perto a questão dos sintomas, como foi evoluindo. E a gente já tinha essas discussões, né, dentro da homeopatia, de como que ia se desenhar esse gene epidêmico, né? O Hahnemann falava muito isso, né? Que se você encontrar o gene epidêmico, você resolve a epidemia. Então, eu fiquei muito ansiosa, assim, para viver essa minha primeira epidemia. Então, desde o começo, até como prerrogativa de médica do trabalho mesmo, a gente acolheu as pessoas e foi entendendo como que ia se desenhando o quadro sintomático. Eu cheguei a discutir 2 casos sobre os sintomas, e a gente foi reunindo alguns casos. Aí veio o Sankaran, né, lá da Índia, que já falava do arsênico como gene epidêmico, e o próprio quadro clínico já se desenhava e tinha cara de arsênico, tudo de arsênico. E aí eu comecei a fazer o tratamento desses colaboradores da empresa, e me chamou muita atenção o quanto aquilo, porque assim, na empresa a gente tem todo um olhar, né? Olhar para o ser humano, e tem um olhar de absenteísmo, como que aquela pessoa vai voltar a trabalhar, como ela vai voltar a trabalhar. Então, se sabia muito pouco, e eu ficava muito preocupada quando chegavam as receitas para mim de 6, 7 medicamentos. Eu falava, meu Deus, eu tenho que interferir nisso, até porque é prerrogativa minha, né, tratar os colaboradores da empresa e acompanhar. E foi ganhando corpo, né? Foi um funcionário, depois 2, depois foi fluindo. Eu tenho uma enfermeira que me ajuda, né, nesses acompanhamentos também, e que aí que foi ganhando corpo, que hoje a gente tem 300 pessoas que a gente acompanhou a nível ambulatorial. E o que mais me chamou a atenção era como a pessoa evoluía, porque eu acabava tendo como parâmetro o que falavam, né, de como as pessoas estavam evoluindo, e eu via que depois do arsênico, 2 ou 3 dias, a pessoa já estava com quase nenhum sintoma, de 8 a 9 dias já não tinha anosmia. Então, assim, quando ela chegava nos 14 dias completos, que a gente acaba fazendo esse isolamento, ela já não tinha sintoma algum. E é interessante porque a gente valoriza muito como a pessoa descreve, né? Como ela se sente, né? Porque a gente está olhando para ela de verdade. E essa sensação subjetiva assim de bem-estar, logo que entrava o arsênico, me chamou bastante atenção. E conta tudo ou conta aos pouquinhos? Continua. E esses casos foram os casos que a gente foi tratando a nível ambulatorial, essas 300 pessoas. Dessas 300, até hoje, a gente teve 2 casos de internação, e um dos casos de internação foi um dos primeiros casos que a gente teve na empresa, que a pessoa já internou, a gente pegou depois que ela já estava internada, entrou com arsênico, teve alta, não teve que ser entubado. E o outro caso foi o que mais me tocou, né? Você vê que, sim, foi um trabalho que ele foi nascendo, né? Não foi nada duplo cego, randomizado, separa quem toma, quem não toma. Na verdade, foi um acolhimento mesmo, foi uma forma que eu vi de poder ajudar, como médica e como médica da empresa também. E esse caso que veio a ser internado, eu dei uma bronca nele, porque a gente tem bastante proximidade assim, com os colaboradores, né? Então eu falei para ele, mas que estranho, que todo mundo melhora, menos você, o que está acontecendo? Me conta, me fala, você está tomando medicamento? Ele falou, não estou tomando. Eu falei, como assim você não está tomando? Não estou tomando porque eu não tenho dinheiro para comprar. Aí eu fiquei bem mexido, cara, e dá uma realidade, porque assim, a homeopatia a gente sabe que 7, 8 reais, até menos você consegue ter acesso, mas só que, assim, a referência não é essa para todo mundo. Aí eu fiquei bem mexida, assim, me deu um choque de realidade. Esse colaborador, ele foi internado no hospital de campanha, né? E ele ficou mal no começo, a gente conseguiu, ele teve alta quinta-feira, que a gente não conseguiu entrar com arsênico no hospital de campanha, infelizmente. Quinta-feira ele falou assim, Kátia, eu tô saindo do hospital da mesma forma que eu entrei. Eu falei, como assim? Com os mesmos sintomas. Quinta entrou com arsênico, sábado ele já estava 100%. E assim, não é descrição minha, não é o que eu acho, é o que a pessoa fala. Então é bem legal que é uma coisa que a gente olha mesmo para ele.
E aí, o que mexeu assim comigo? Eu dividi com a gerente de RH da empresa, a gente até... Era 10 horas da noite, a gente conversou, falei, caramba, ele não comprou arsênico porque não tinha dinheiro. Ela falou, quanto custa isso? Vamos fazer uma vaquinha, vamos comprar. Eu falei, não, custa R$7. Ela falou, nossa. Então, assim, mobilizou assim, a empresa. Aí, no outro dia, eu liguei numa farmácia de manipulação, que eu já tinha alguns contatos, faz remedicamento para as meninas, né? E aí o pessoal falou, não, quantas doses você precisa? Eu falei, aí eu tinha conversado já com o Walter, né, Walter? E a gente tinha mapeado ali na empresa as pessoas que fossem mais carentes, que talvez por ser mais o grupo de risco no sentido de estar mais na comissão de frente, porque é uma empresa de serviço essencial, então o pessoal continuou trabalhando, construção civil, o pessoal de laboratório não parou. Então a gente mapeou ali a quantidade de pessoas que tinha mais o arsênico dele, que a gente fez questão de dar um para ele e dar para a família também. A gente já estava fazendo a homeoprofilaxia com os contactantes. Então, esse colaborador tinha uma irmã e uma mãe, uma senhorinha de 68 anos. Ela, todo dia ela falava para mim, ora pelo meu filho. Aí eu falei, não, pode mandar o arsênico para ela também. A gente fez essas doações. E essas 400 doses, a gente mapeou esses colaboradores que ficam na linha de frente e a gente fez a homeoprofilaxia em todos. Foi bem interessante, assim, no dia da doação, a gente fotografou, né, para evidenciar, a gente deixou aberto para as pessoas que queriam, orientei, fiz uma orientação básica ali do que era gene epidêmico, o que era homeopatia. Eu achei bem interessante, não sei se eu contei para os meninos, mas teve uma funcionária, eu sempre perguntava, né, quem conhece homeopatia, né, porque foi um bate-papo, nada assim acadêmico, bem para a gente bater papo. Ela falou assim, eu conheço sim, minha mãe trabalha na casa de uma moça que ela só toma esses negócios. Eu falei, nossa, que legal, o que você conhece? Ela falou, eu acho que é medicamento de rico, porque a moça que ela trabalha na casa é bem rica. Eu até achei engraçado, né? Porque você vê, as pessoas não têm conhecimento, né? Então, as pessoas não têm acesso, por mais que esteja ali no SUS, é o que o Walter falou, acho que é uma sensibilização mesmo, porque é uma medicina, é uma especialidade médica, está no SUS, o custo é baixo, é uma medicação segura, uma medicação eficaz, mas as pessoas não têm acesso. E aí, nesse dia, foi bem interessante que a gente fez, eu orientei para quem quis e todo mundo pegou. Perdão. E aí, dessas 400 pessoas que a gente fez a homeoprofilaxia, isso foi na data do dia 22/4, não sei se 22 ou 24, eu tenho anotado, e dessas 400 pessoas que a gente fez, 7 pessoas só evoluíram com sintomas. Então, assim, é bem interessante, é eficaz, dá resultado, a gente está vivenciando isso. Eu acho que mais do que acadêmico, que eu acho, a gente também acha importante publicar, ter informação em revista, mostrar, mas o mais importante é essa vivência clínica que a gente tem e sem interesse, tá, gente? Isso que é mais legal. Assim, se fosse para começar o artigo falando de conflito de interesse, é zero, tá? Não tem interesse político, não tem interesse em dinheiro, é assim, é por ajudar mesmo. Acho que é uma coisa bem social mesmo. Eu acho que é isso que eu tinha para compartilhar, Walter. Contei tudo? Contou, Kátia. Foi bem legal. Né? Falta ainda uma parte, mas a gente vai na continuidade, que falta a parte da intervenção mais dentro do hospital. Mas vamos ver o que o Paulo vai colocar agora. Espera aí, Paulo, que eu acho que eu tenho que te liberar de novo. Não sei se você consegue liberar teu microfone aí. Ó. Pronto, acho que liberou. Ok. Deixa eu fechar aqui. Tá. Bom, nós temos uma sintonia bastante grande em modo de pensamento, né? Numa época de tamanho sofrimento para tanta gente, não apenas na nossa cidade, mas no nosso país, no mundo todo, enfim, nós não poderíamos ficar calados se a gente tem o conhecimento de um método simples, seguro, barato, eficiente e que pode ajudar todo mundo, né? A Kátia, ela falou a respeito da gente fazer isso por amor, né? E não tem nenhum de nós aqui que não estejamos recebendo
contatos o tempo todo. Às vezes as pessoas perguntam assim, ai gente, eu não aguento mais a quarentena. E vocês? Eu falei assim, que quarentena? A gente não para de trabalhar o tempo todo. A gente entrou dentro da UTI. A Kátia depois vai falar, eu não quero tirar essa fala dela, porque foi inclusive por intermédio dela que a gente conseguiu entrar dentro de uma UTI. A gente entrou dentro de uma UTI de Covid. Nós conhecemos médicos que falam assim, gente, vocês são malucos. Como assim vocês vão para dentro de uma UTI de Covid? Mas se a gente pode ajudar as pessoas, por que a gente não vai fazer isso? Não tem cabimento. Né? Então, inclusive, esse é um dos objetivos que a gente tem para falar as coisas que a gente tem para falar hoje para vocês, para disseminar a informação de que sim, a homeopatia pode ajudar e está ajudando muitas pessoas. Né? E o interesse que a gente tem nisso tudo é simplesmente divulgar essas possibilidades que a gente tem para a homeopatia. Eu quero fazer um parênteses aqui, Walter, porque assim, me mandaram já um monte de mensagens no meu WhatsApp que fica passando aqui em frente do coisa, que o pessoal, tem muita gente que não conseguiu acessar e queria o endereço da sua página do Face, né? Então, não sei se isso é possível sim, o Facebook, de colocar em algum lugar, né? O Facebook, mas é que o pessoal não está ouvindo aqui, então não sei como isso pode ser. Não sei como, se a Cláudia tiver uma saída, né? Só para o pessoal não perder, senão também entendi. Depois a gente vai deixar isso no YouTube, né? Vamos difundir bastante essa palestra aqui, que é para a gente provocar mais também outros homeopatas, né? E a claro. comunidade, mais importante, eu já falei, eu não espero que a classe médica homeopática consiga convencer ninguém que tem que usar a homeopatia. Quem vai fazer isso é a população que é beneficiada, é o usuário. Que o usuário, ele cria uma comunidade que necessita daquele tratamento, daquele medicamento, e, portanto, é ele que faz as políticas nacionais funcionarem. O médico, vamos dizer, é como a Kátia colocou, é o ponta de lança, como o Paulo falou, é o que está lá dentro da UTI, o que está na enfermaria, né? Então, com certeza nós vamos divulgar, né? Nós não temos pretensão nenhuma de ter razão em nada, apenas a gente quer abrir essa discussão para que todos possam ter esse tema como um tema possível de levar em conta agora, nesse caso de epidemia. Pode continuar, Paulo. Uma das coisas que nós temos para trabalhar dentro de uma epidemia é esse conceito que a gente está repetindo, que gostaria que ficasse muito claro para todo mundo, que se chama gênio epidêmico. O que é isso, o gênio epidêmico? O gênio epidêmico, a maior parte das pessoas que está aqui, se não todo mundo, se trata com homeopatia ou tem alguém que se trata com homeopatia, tem algum familiar, né? Creio que todos aqui que estão vendo têm algum interesse nesse assunto, né? Então, as pessoas sabem, de um modo geral, que o tratamento homeopático é individualizado. Então, nós não tratamos gripes, nós não tratamos otites, nós não tratamos pneumonias, nós tratamos pessoas que têm essas doenças. E o tratamento é individualizado. Então, às vezes, as pessoas vêm perguntar assim, doutor, qual o remédio que é bom para baixar a pressão? Falando, depende de quem. Como que é a pessoa? Quais são os sintomas que ela tem? E além desses sintomas que ela relaciona com a pressão, como é que é o sono dela? Ela dorme bem? Como é que é o estômago? Como é que é o intestino? Como é que é a urina? Enfim, o checklist, a consulta do médico homeopata é uma consulta de uma pessoa que está ali na frente, que vai envolver todos os aspectos de saúde dessa pessoa, tanto físicos, quanto mentais, quanto emocionais, quanto as suas ligações com as pessoas da família, com o trabalho, né? Então, é uma pessoa que tem um contexto e que tem uma história. Quando a gente usa um remédio numa epidemia, a gente faz a mesma coisa, só que a gente faz a mesma coisa com a comunidade. Então, a gente atende um paciente, e foi esse o processo que aconteceu.
A gente começou a perceber que nós atendíamos um paciente com alguns tipos de sintomas, né? Os sintomas ambulatoriais, que a gente atende mais comumente no consultório, que a gente ainda continua atendendo, né, relacionados ao COVID, são sintomas de dor de garganta, boca seca, diarreia, febre, calafrios, piorar no comecinho da tarde, dor no olho. Talvez estou esquecendo de algum, mas assim, percebe, são sintomas gerais e inespecíficos, algum grau de fraqueza, algum grau de enjoo, de inapetência, de não conseguir comer direito. E são sintomas que qualquer um falaria assim, é uma virose, né? Tá bom. Aí a gente atende uma pessoa que tem mais dor de cabeça e a gente seleciona um remédio e sai o arsênico. Aí a gente atende uma outra pessoa que tem mais diarreia e selecionando o remédio sai o arsênico. E aí a gente começa a montar um caso fictício, porque não é uma pessoa real, existente, mas é um caso real porque ele representa a epidemia. Esse caso é um caso que a gente chama, dentro da homeopatia, do caso tipo ou do gênio epidêmico, é aquele caso onde, se a gente tiver a identificação daqueles sintomas, a gente tem clareza de que a pessoa está com aquela doença. E geralmente a gente vai pegar os sintomas das fases das outras fases também, né? Das fases onde as pessoas estão começando a ter problemas respiratórios e especialmente o gênio epidêmico, ele é um ótimo remédio se a gente conseguir identificar a validade dele em todas as fases. Porque para a gente, veja só, se uma pessoa, da mesma forma como se uma pessoa for ao consultório do médico homeopata com um sintoma de alergia na pele, aí a gente dá um remédio e ele volta na outra consulta dizendo assim, doutor, a alergia da pele foi ótima com aquele remédio, mas agora eu estou com bronquite. Puxa, não foi muito bom para esse paciente esse tratamento, porque a gente trocou uma doença mais leve que ele tinha por uma doença mais grave. Então, dentro de uma epidemia, é importante, quando a gente tem várias fases da epidemia, que a gente tenha o remédio que possa tratar as pessoas em todas as fases. E nos nossos atendimentos ambulatoriais, a gente tinha poucos casos, no começo, poucos casos graves. A gente tinha a maior parte das pessoas com casos leves. À medida em que a epidemia foi crescendo, nós começamos a atender casos mais graves que estiveram em casa. Então, nós temos a experiência de ter atendido pessoas com tomografia comprometida, com casos onde as pessoas deveriam estar internadas e por alguma razão não estiveram. Eu tenho casos, Walter tem casos, tenho certeza que mais para frente ele vai colocar também a respeito disso. E as pessoas, então, nós conseguimos entender melhor o funcionamento do medicamento, do arsênico álbum, nessas fases mais graves. Mas, realmente, a alegria nossa foi muito grande quando a gente começou a utilizar esse remédio nas enfermarias e poucos homeopatas do Brasil, infelizmente, têm acesso a tratar pessoas dentro das enfermarias e de UTIs de hospitais. E nós conseguimos essa possibilidade. E a gente tratou e as coisas funcionaram muito bem. Então, nós tivemos a certeza de que esse medicamento é um medicamento que consegue agir em todas as fases. E, mais ainda, a gente, apesar de estarmos fazendo isso com um forte direcionamento pela clínica homeopática e pelo atendimento das pessoas, é importantíssimo que a gente escreva tudo o que nós estamos conseguindo, né? A Kátia tem aí escrito tabelas gigantescas e é fantástico, porque a gente tem conseguido tantos dados. Se o Hahnemann não tivesse escrito nada a respeito do tratamento que ele fez lá em 1810, a gente não conseguiria estar fazendo hoje o que nós estamos fazendo. Então, se a gente consegue fazer alguma coisa, é graças ao Hahnemann, que conseguiu passar para nós, com 2 séculos de distância, um método extremamente simples para poder tratar as pessoas, mesmo doenças muito graves, né? Então, nós temos tabulado. Depois, eu acho que a Kátia vai falar para vocês
a estatística disso. Você quer que eu falo, Kátia? Tá, então eu falo. Nós estamos... Deixa eu fechar o som aqui, tá? Nós estamos tabulando. Então, ela citou para vocês, ó, no tratamento que ela fez na empresa, ela tratou 400 pessoas com arsênico albo. Desses 400, 7 pessoas ficaram doentes. Estatisticamente, isto é uma incidência de 1,75%. Então, quando você utiliza o arsênico albo em populações, e são populações que não são restritas, não é só um grupo de pessoas, tipo só jovens, são pessoas variadas, né? Se eu tiver errado, você me corrige, Kátia, mas são pessoas de 19 a 56 anos de idade, é isso, né? Então, quer dizer, tem um universo variado de pessoas, e tanto repartidos entre homens e mulheres, enfim, nos quais a gente tem essa estatística de incidência do uso do arsênico. Bom, a empresa dela é maior do que 400. São 1.700 pessoas no total de empresa, de colaboradores da empresa dela. Então, dos 400 casos que tomaram arsênico, ficaram sem tomar o arsênico 1.300 casos. Desse universo de 1.300 casos que não foram tomados, que não se tomou o arsênico, aliás, eu estou falando uma coisa e eu esqueci de falar do que ele está... Bom, estou falando que ele está agindo como preventivo, né? Já vou dizer isso também do gene epidêmico. Mas, voltando, então, 1.300 pessoas não tomaram o arsênico. Desses 1.300, 300 ficaram doentes. Entenderam? Então, olha a diferença de estatística. 300 em 1.300 dá mais ou menos 23%. Compara. A pessoa tomou o medicamento arsênico albo e a chance dela ficar doente é menor do que 2%. A pessoa não tomou e a chance dela ficar doente é 23%. Então, isso é muito importante para a gente pensar. Né? Isso é uma característica do remédio quando ele é o gênio epidêmico. Porque quando a epidemia chega em um lugar, e a gente prestou atenção nisso, porque lá na Índia, a epidemia, apesar de se chamar Covid, era a epidemia lá da Índia. A epidemia lá da Itália era a epidemia lá da Itália. E a epidemia do Brasil, e particularmente a epidemia aqui de São Paulo, é a epidemia aqui de São Paulo. Então, a gente prestou bastante atenção para ver se os sintomas batiam com os sintomas que nós estávamos vendo acontecer no resto do mundo. E o fato é que quando a gente chega no medicamento que é o gene epidêmico, quando você dá este medicamento para uma pessoa que está na epidemia, mas ainda não está doente, ele funciona como um protetor, porque ele está no meio da energia da epidemia, da energia de adoecimento da epidemia. E sim, primeiro nós ficamos doentes de uma forma energética. Em seguida, a alteração da energia vital faz com que a gente tenha sintomas físicos. Então, mesmo quando a gente não tem ainda desenvolvido sintomas físicos, a gente está no meio da epidemia, a gente tem já a nossa energia vital alterada pela energia da epidemia. Entendeu? Então, esse conceito de escolher o gene epidêmico e de fazer essas relações e fazer essas contas, sim, para saber se a gente está no caminho certo, né? De entender estatisticamente se a gente está enganado com algum processo, né? Que a gente não prestou atenção e que a gente não está sabendo, ou se realmente os dados confirmam as teorias que a gente tem a respeito desse assunto. Então, bom, eu acho que era isso que eu... Vamos continuar, né, Walter? Pega e vê para onde a gente vai agora. Sim, sim. Vamos complementar, porque a gente já vai indo na nossa conversa aqui para uma primeira hora, né, daqui a pouco. Então, eu queria também abrir um pouco para algum questionamento. Quem tiver alguma questão, alguma coisa, podia colocar no chat para a gente poder passar aqui para os palestrantes e ir um pouco matando alguma dúvida, né? O que eu queria complementar, né, já provocando a Kátia depois para contar
das experiências no hospital, na UTI que a gente acabou tendo, é o caso particular, a importância de cada caso particular, como o Paulo estava colocando, para a gente certificar o uso dos princípios da homeopatia, que ele trabalha na individualidade, na totalidade dos sintomas, estimulando a vitalidade no sentido da saúde. Então, esse é o objetivo do homeopata, restituir o estado do paciente a estado de saúde. Para que esse objetivo? Para que ele, no seu estado de saúde, possa seguir a sua vida, nos seus mais altos desígnios. Então, nós também estamos de olho no acompanhamento. Eu quero que a Kátia comente, ela já está há 3 meses acompanhando algumas pessoas que tiveram Covid, e é muito importante porque nós não abandonamos o paciente, a gente continua acompanhando o estado de saúde. E uma coisa muito importante que eu quero alertar a todos é que o Hahnemann coloca para a gente um alerta. A nossa doença crônica, que é a nossa tendência de desenvolver as nossas potencialidades patológicas, ela recebe uma verdadeira chicotada quando a gente passa por um período desse de epidemia. Porque o ambiente todo fica alterado. No caso da pandemia, o mundo todo está alterado. A natureza do planeta está doente. A mente do planeta está doente. Ninguém tenha dúvida disso, que depois que passar a epidemia, nós vamos ter surtos, principalmente de explosão mental. Por isso que é muito importante a gente se manter num tratamento, principalmente depois que passar a epidemia. Porque as condições planetárias não são das melhores. Politicamente, nós estamos nos piores momentos da humanidade. E fora o risco atômico que está voltando, com os americanos saindo dos tratados e o clima de hostilidade, nós temos a destruição da natureza. A gente não sabe qual que vai chegar primeiro, né? Se é a destruição da natureza, se é a política, se é a bomba atômica ou se é o Covid ou outras epidemias, né? Então, vamos dizer que o planeta precisa de um novo rumo. E nós queremos humildemente começar como o caso que eu vou contar, que é um dos primeiros casos que a gente teve oportunidade de seguir, né? Que é um senhor de 71 anos, se eu não me engano, né? Cuja esposa pegou o Covid e foi internada. Enquanto ela estava internada, ele foi desenvolvendo sintomas da doença, né? E foi recorrer ao hospital, não tinha mais condições de internação, estava o hospital lotado. Então ele voltou para casa internado com a filha, que é minha paciente, e ela pediu um auxílio. E então ele fez todos os exames, da tomografia ao PCR, aos exames bioquímicos, tudo, e era Covid confirmado, e ele teria que internar como a esposa, e não pôde internar porque não tinha leito. Então, é um caso onde a gente está autorizado a fazer um tratamento, não podemos deixar a pessoa sem tratamento e um acompanhamento, mesmo a gente não podendo dar aquilo ideal, que é uma condição de cuidados intensivos. O que a gente observou? Ele saiu com uma receita, né, com cerca de uns 10 medicamentos. 2 anti-inflamatórios não hormonais, um anti-inflamatório hormonal, um antibiótico, a famigerada cloroquina e outros sintomáticos. E ele era uma pessoa que tinha também comorbidades pela idade e não tinha um rim. Então, era um caso todo especial. Quando a gente começou a tratar, a mulher dele, no hospital, entubou. Então, mostrando que era uma cepa de vírus bem forte, que ele tinha convivido
Ele ficou cerca de 10 dias, ele e a esposa um pouco doentes, sem chamar ninguém, até que ela ficou muito ruim e acabou chamando a filha levou para internação. Então, é só colocando isso porque o pessoal fala assim, mas a homeopatia só trata caso fácil, só trata caso que já ia curar mesmo com qualquer água, né? É uma aguinha que vocês estão dando, né? Então, nós começamos a acompanhar esse senhor online, porque não tínhamos condição nem de examinar. Foi bem no começo, onde estava bem grave a transmissão, né? E as pessoas mais assustadas estávamos evitando mesmo sair, né? Porque agora parece que resolvemos tudo, né? Que está todo mundo andando sem máscara, indo em shopping center, mas eu diria que isso só diz daquela história da doença da humanidade. As pessoas não se conscientizam porque a consciência não está desenvolvida. Então, o que aconteceu? Nós fomos ministrando arsênico, no caso em gotas, repetido, e o paciente foi fazendo a sua evolução com febre, o tempo todo com febre. E aqui eu lembro o meu professor de faculdade, o Dr. Walter Edgar Maffei, patologista dos mais renomados, que falava o seguinte para a gente, quando a gente queria dar antitérmico. Ele falava assim, peça para a tua doença evoluir sem febre, e depois nós vamos conversar na sessão espírita. Porque a febre é reação do organismo. A febre é para curar o paciente. Não é um castigo de Deus. A febre é para curar o paciente. Então a gente foi administrando. Eu até deixei, como ele era uma pessoa de idade, deixei ele com a permissão de usar algum antitérmico se a febre subisse muito, mais do que 38,5. Mas, devido ao bem-estar dele, a filha não administrava o antitérmico. Então, ele foi evoluindo com a sua febre, o seu caso particular de Covid, com todas as comorbidades, se equilibrando. E após 2 semanas, ele começou a apresentar melhora e com 3 semanas estava curado, indo lá no meu consultório. E, infelizmente, a esposa dele, que foi entubada, veio a falecer no hospital, no mesmo período. Então, a gente teve todas as condições desfavoráveis possíveis, inclusive emocionais. Porque, no meio disso tudo, a família teve que lidar com o pai doente e a mãe morrendo de Covid. Então, assim, mostrando que a homeopatia não é aguinha, não é placebo. Não, ninguém convenceu ele, porque ele ficava fora, ele tinha no quadro dele períodos onde ele ficava ausente devido à gravidade. E então não foi sugestionado. Ele não gostava da homeopatia. Para vocês terem uma ideia, quando ele recuperou-se, a filha contou que ele tomou homeopatia e ele ficou bravo. E eu falei assim, eu quero ir lá conversar com esse médico, o que ele fez comigo. Então nós marcamos uma consulta e ele veio muito bravo conversar comigo, mas muito agradecido. E daí nós começamos a perceber que ele tinha agora apresentando os sintomas crônicos dele. Ou seja, tinha realmente superado a doença e voltado àquela dor da artrite. E daí ele já conseguia compreender que aquela dor no pé dele tinha que permanecer durante um tempo, que era como o organismo dele estava se organizando para um melhor estado de saúde. Não era não sentir nada, era ele sentir a dor na perna. E hoje eu continuo acompanhando ele, graças a Deus a dor melhorou muito, ele já está na casa das filhas, já está bem recuperado e já virou mais um homeopatizado, não quer mais saber de outra coisa. Tá? Então eu pedi para a Kátia seguir um pouco aí. Kátia, deixa eu liberar teu microfone. E antes eu queria agradecer quem está acompanhando a gente. Estamos aqui com a sala lotada ainda, 100 pessoas. Tá? Pessoal brigando comigo no WhatsApp, porque
tinha que ser um webinar, uma coisa maior, a gente não sabia, e a gente esperava umas 20 pessoas, estava excelente. Então, eu queria agradecer todo mundo que veio acompanhando até agora, né? E para a Kátia, eu já vou colocar também uma questãozinha aqui, eu estou pegando uma questão aleatória, tá? Tem uma pergunta aqui da Daphne. Se existe a possibilidade do vírus estar incubado há mais tempo, por exemplo, 30 dias, e vir a surgir sintomas após esse tempo. Então, a Kátia responde isso e depois continua a fala dela, tá? Deixa eu colocar aqui, Kátia. Pronto, pode falar. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta, tá? Ela perguntou se existe a possibilidade do vírus ficar incubado mais que 30 dias. O que eu tenho visto, né? Aí tá até uma onda agora, né, Walter e Paulo, do pessoal com os testes, né? Aí o teste rápido, é o PCR, a sorologia, todo mundo fica meio confuso. E, na verdade, isso gera um problemão, viu? Porque a gente tem alguns colaboradores que passam pelo teste rápido para fazer alguns embarques. O que eu tenho visto, até respondendo já a pergunta dela, né? O teste rápido vem positivo porque tem vírus ali no organismo da pessoa, mas não necessariamente a pessoa que tem vírus vai desenvolver a doença. Aí eu não entendi esse tempo de incubação que ela falou, Walter, se você puder repetir. Porque o que a gente tem visto... existe a possibilidade do vírus ficar incubado mais do que 30 dias e não se manifestar, e depois vir a surgir sintomas depois de 30 dias? Acho que deve ser em relação ao isolamento, a necessidade de manter o isolamento. Entendi. É que não é o que a gente vê de praxe, né? O que a gente tem feito é até uma prerrogativa do Ministério da Saúde, qualquer pessoa que venha desenvolver os sintomas que o Paulo já comentou, a gente obrigatoriamente já faz o isolamento de 14 dias. Então, a ideia, e assim, acho que até por isso o número de pessoas que adoeceram foi pequeno, né, em relação à população geral, porque a gente respeitou muito isso, né? E eu acho que tudo tem a ver com o monitoramento que a empresa, ou que vem sendo feito até pelo governo, até seria essa ideia, né? Então, a pessoa veio com sintomas, a gente automaticamente já faz o isolamento de 14 dias, e o que a gente já tem feito, eu já entro com o arsênico assim que ela já tem o primeiro sintoma. E o que a gente tem visto, quem perguntou, não me recordo do nome, é que no segundo dia, já com o uso de arsênico, a pessoa não faz evolução do quadro todo. Isso que é interessante, ela vem com sintomas leves e ela não evolui com o restante do quadro, que já é um comprometimento pulmonar, aí já vem a parte hospitalar também. Então, eu não entendo que fica 30 dias não, viu, Val? Pelo menos no que a gente vê de literatura, eles falam de 5 a 7 dias, né, de tempo de incubação para evoluir com sintomas, e com sintomas a gente faz 14 dias, monitora, e o que a gente tem feito como barreira sanitária também, quando fala a nível corporativo, é fazer a sorologia, porque aí você pode pedir uma sorologia dentro desse período, dentro desses 14 dias, provavelmente vai vir um IgM aí positivo, né, que é de fase aguda, e depois dos 14 dias, na verdade eu faço entre 20 e 21 dias, peço a sorologia novamente, que aí algumas pessoas você já consegue ver o IgG lá. Mas a gente está ainda estudando essa parte da correlação, como que se comporta em relação à homeopatia. Acho que é uma coisa legal para a gente olhar também com carinho depois. Respondi? Respondeu. E agora conta um pouco lá do HGG. Vou contar. Acho que é bem interessante, né, como as coisas foram tomando corpo, né? Como a gente falou lá no começo, esses números vieram porque a gente foi construindo, mas não foi nada que a gente quis fazer a hemoprofilaxia em alguns e não em outros. Na verdade, a gente fez porque a gente analisou os riscos mesmo, e a gente estava muito carente de olhar para alguns casos mais graves, né? Que a gente já tinha uma experiência boa a nível ambulatorial, precisava para a gente fechar, o que a gente já tinha quase certeza, era olhar para esses pacientes que evoluíam mal. Nesse meio tempo, foi surgindo tudo ao mesmo tempo, tá? Faz bastante tempo que eu tô fora, assim, da assistência. Eu fiquei quase por 11 anos no meu hospital escola, na parte de enfermaria, de observação ali. Só que realmente me incomodava muito, porque a gente que tem um olhar
mais homeopático é muito complicado. Você olhar aquelas prescrições gigantescas, você olhar corticodioterapia, é bem complicado e se não acredita, não faz sentido. Eu me afastei da área assistencial. Eu recebi uma proposta para gestão em saúde, eu fiz uma especialização em gestão em saúde, então o escopo era ir para esse local e cuidar de pessoas. Então, pessoas, quando eu falo da equipe médica, né? E eu fui com esse intuito, eu aceitei o desafio. Confesso que, assim, bem no fundo eu queria participar mais à frente, né? Que eu acho que, sei lá, como médico, eu espero nunca mais viver uma pandemia assim nesse nível. E eu queria ver o que estava acontecendo ali a nível hospitalar, a nível de UTI, queria entender como esse paciente evoluía, porque uma coisa é os colegas falarem, outra coisa é estar lá. E aí veio esse desafio, na verdade, foi até uma forma que a gente até brinca, né, de devolver para o universo que ele contribuiu com a gente que é médico, a gente tem sempre um laço, né, acho que com o SUS, né, porque por mais que tenha os problemas, a gente até vinha comentando, porque assim, a saúde sempre foi sucateada. Então, assim, acho que tem 2007, tem quase 15, 16 anos que eu vivencio o SUS. Então, assim, a gente sempre teve que escolher quem ia subir para a UTI. Então, assim, me incomodava um pouco o discurso, assim, claro que a pandemia, o que fez? Evidenciou o caos, né? O que faz todo sentido. Mas eu estava bastante aflita, assim, de poder ajudar de alguma forma. E a gente teve a oportunidade de entrar num hospital geral, que é uma referência no município, né? A população é bem carente aqui. E, infelizmente, Guarulhos é bem sucateado, atenção primária zero. Então, assim, vocês imaginam como chega o paciente, né? Então, o que evidencia, de novo, né, o quanto a saúde foi sucateada é que o paciente não tem atenção primária. Ele não tem o privilégio que a gente conseguiu oferecer para as pessoas que estavam próximas ali, os colaboradores, que você conseguiu interferir logo no começo dos sintomas, né? Então, a pessoa acabava ficando em casa ali e evoluía mal, de alguma forma. E a gente conseguiu vivenciar isso, foi bem doloroso, na verdade. Fazia muito tempo que eu não ficava bem triste, assim. Até quando o primeiro dia que eu falei para os meninos, estava acabada. Então, eu fiquei bem triste, assim, pelo cenário, pelos médicos, porque o pessoal está bem cansado. E os médicos não têm um número de médicos capacitados para lidar com um paciente crítico nesse volume que a gente recebeu de uma vez, assim. Então, você via um adoecimento da equipe, né, de forma geral, tinha uma questão de escala, estava, assim, bem complicado. E quem já vivenciou UTI como médico sabe que as pessoas morrem, né? Faz parte até daquele cenário de paciente crítico, mas a gente estava vivenciando muitas pessoas morrendo ao mesmo tempo. Então, assim, estava gerando na equipe uma impotência mesmo, né? E eu acho que pelo fato de não ter um tratamento, que eles estavam discutindo vários tipos de tratamento, nada consolidado, isso gera uma insegurança na área médica também. E aí foi a oportunidade que a gente teve de lidar com o paciente crítico. A gente até brincou, né? Vamos colocar arsênico na caixa d'água, né, Paulo? Mas a ideia era que a gente viu que assim, era um cenário bem crítico e que, com certeza, a homeopatia poderia contribuir de alguma forma, porque a gente já estava vendo os resultados nos pacientes ambulatoriais. E aí os meninos foram conhecer o serviço, né? Até tem um escopo da gente fazer ali, talvez seja um hospital-escola, tem algumas coisas ali por trás também que a gente estava vendo, né, para vivenciar o serviço. E no outro dia a gente começou a fazer as intervenções e foi bem interessante, né? Porque quando chega o médico homeopata, né, numa UTI, todo mundo olha e fala, faz aí, né? Não vai funcionar mesmo, vem naquele cenário. E aí quando a gente fez a primeira intervenção, foi bem interessante porque fazia muitas semanas que não tinha alta da UTI para a enfermaria. E logo 2 dias depois que a gente começou a intervenção, tiveram 6 altas, que parece pouco, né? Quando você fala 6 no universo de 40, parece pouco, mas pela gravidade dos casos, chamou bastante atenção. Aí a gente fez uma visita na enfermaria também, os meninos foram, a gente fez até algumas intervenções de pacientes com outras doenças, né? Outras pessoas. E na enfermaria que a gente fala enfermaria do Covid, né? Que são as pessoas que estão ali na enfermaria. No total, a gente começou isso dia 25/5. A gente teve 18 altas para casa, mas o mais interessante é que, assim, esses pacientes, eles são pacientes bem graves, mesmo quando você fala de nível de enfermaria, eles desaturam muito. Então, assim, é engraçado, assim, porque o paciente estava bem, você via
estava com 95, 95, só dele sentar, a saturação dele já caía para 80, 81. Então, assim, é bem assustador para a gente que é médico, assim, que tem esses quadros, mas não nessa gravidade, né? Uma enfermaria e muita gente ao mesmo tempo, né? E foi interessante que com o arsênico a gente já fez logo uma parceria com a enfermagem, explicou como faria. A gente tinha as doações já, porque tem toda uma questão burocrática, né? Que é bem vergonhoso. Apesar da gente estar no SUS, parece que o SUS não se conecta ali e de alguma forma não faz para simplificar, né? Por mais que seja uma política do SUS meio preso, a gente conseguiu através de doações e a gente escreveu um projeto de intervenção para já ser entregue para a diretoria do hospital para formalizar de alguma forma, porque, pasmem, né? Gera um desconforto gigantesco. E, assim, é interessante porque a pessoa diminui o tempo de internação dela, a pessoa fica melhor, tem toda a questão de sequela, né, que o Walter fala bastante, que a gente nem sabe como a gente vai encontrar esses pacientes. A gente vê muito paciente jovem dialisando, paciente jovem com comprometimento pulmonar, assim, bem assustador. Então, é isso, assim, eu acho que a gente meio que mergulhou nisso com essa visão que os meninos falaram bastante de contribuir mesmo, porque gerou uma aflição, assim, todo mundo, e eu brinco, às vezes, até num grupo, tem um grupo que o pessoal fala, mas homeopatia, como assim, né? E se você olhar para a história da homeopatia, ela é muito anterior à cloroquina, né? O pessoal tá, então faz cloroquina. Então... E assim, como pode? Existe a homeopatia que funciona, eficaz, barata, segura e ninguém fala. Então, assim, eu entendo não falar com uma omissão de socorro, sabe? Então, assim, eu acho que os homeopatas passaram da fase de provar que funciona. Funciona, ponto, está consolidado. O que a gente tem que fazer agora é levar a informação para o maior número de pessoas possíveis. Eu não consigo nem contar, eu comecei a anotar, mas depois eu parei de anotar que eu desisti. O número de pessoas que começaram a tomar arsênico. No começo a gente ia anotando, né? Porque um pede, outro pede, a gente fez uma distribuição. Então, assim, eu estou bem feliz, assim, acho que com a live tem bastante. Se cada um que tiver que falar com 5 pessoas, para mim já estou bem satisfeita, porque a gente teve algumas experiências pessoais também, que nem o Walter falou, a gente teve um colega que ficou internado na UTI também, estava um quadro bem grave, queriam entubar, já estava aquela discussão. E foi bem difícil. No começo não queriam deixar entrar o arsênico na UTI. Aí eu falei pro colega, tá bom, não tem problema. Escreve aqui para mim que você não vai deixar entrar. Porque assim, como assim não vai deixar entrar, né? Não faz o menor sentido. E ele foi medicado, no outro dia ele teve alta, tá em casa, é um grande disseminador, tá homeopatizado, como o Walter falou. E eu acho que é isso, Walter, porque assim, foge, né? Não é uma coisa, é acadêmica, é assim, tem pesquisa, tem sim, mas assim, é uma questão de omissão de socorro, né? Então, eu sinto assim isso, essa vontade de poder de falar e a gente tem os resultados, né? Então, acho que é isso, estou bem contemplada. Ah, que bom, Kátia. E vamos seguir. Eu vou deixar uma questão já para o Paulo aqui, que é a Tereza que formulou, só porque ele levantou a questão do gene epidêmico e ela falou: estou com dúvidas com relação ao gene epidêmico. O remédio trata a doença e não o doente? Então, ela quer saber um pouco sobre essa história do gene epidêmico, do homeoprofilático que nós estamos usando, né? E também falar aqui a Adriana Barros Vieira, que falou que perdeu uma parte do que eu falei, daí acabou a bateria, tal, mas que, para ficar tranquila, que depois a gente vai procurar colocar em vários meios aí, no próprio Face já vai ficar, mas também o YouTube, até no Instagram, vamos tentar difundir também para as pessoas poderem ver com calma, né? Tirar a dúvida com calma, tá? Então, Paulo, eu estou liberando aqui o teu microfone. Ok, muito bom. A pergunta é muito pertinente, porque como a gente falou, é bastante importante que todo mundo tenha esses conceitos bem claros, bem tranquilos, né? E eu digo que é bastante importante porque, olha, pasmem, mas existem médicos homeopatas que não sabem o que é gene epidêmico. Existem médicos homeopatas que não conseguem lidar com essa ferramenta da homeopatia. Então, eu vou explicar novamente. E funciona da seguinte maneira: quando a gente tem uma epidemia,
a gente tem uma energia de adoecimento que é muito semelhante. Você veja, as pessoas perdem o olfato, por exemplo. Então, todo mundo já entendeu assim que um sinal bem típico de COVID é você não estar resfriado, você não tá com coriza, você não tá com o nariz entupido e de repente você para de sentir cheiro, como se desligasse a chavinha. Esse é um sintoma peculiar, bem raro até, e que já se descobriu que é por causa de uma complicação neurológica dessa doença, né? Então, aliás, essa doença não é uma gripezinha, tá? Pelo amor de Deus, não é nem uma gripezinha, nem gripe média, nem gripezona, é uma doença totalmente diferente que tem um comprometimento sistêmico, né? Além de pegar todo o organismo, tanto na parte circulatória, onde vocês já ouviram falar que uma pessoa que tem pressão alta é um grupo de risco para uma doença, uma gripe, né? Não é assim que funciona, né? Tem algo que é diferente aí. Nós estamos vendo acontecer pessoas que descompensam da doença crônica após a doença aguda. Aliás, o Hahnemann, ele já dizia isso, depois de uma doença aguda, é extremamente urgente e necessário que a gente trate a doença crônica da pessoa, porque vai explodir. E o que nós temos visto é que depois do Covid, a gente tem tido doenças neurológicas, a gente tem tido descompensações de doenças crônicas, inclusive. Quando a gente fala dos pacientes muito graves que ficam lá na UTI, a gente, veja, não é só Covid que está lá em jogo, mas a pessoa tem todo um histórico de doença crônica, às vezes não tratado adequadamente, e quando eu falo não tratado adequadamente, às vezes a pessoa está tomando um remédio alopático todos os dias, mas a pessoa não está sendo curada da sua doença, né? E quando a doença pega todo o corpo, ele vai descompensar. Então, o que nós precisamos de um remédio que se candidate a ser um gênio epidêmico é que ele tenha uma dupla função. Primeiro, que ele, quando usado na forma de tratamento, que ele tire a pessoa da rota do grave. Tanto evitando que a pessoa chegue nas formas graves da doença, quando realmente tirando ele da gravidade, por exemplo, de uma UTI ou de uma enfermaria, né? O fato dele estar na enfermaria e não na UTI não significa que o caso é mais simples, não. Os casos bastante complicados que a gente viu nas enfermarias também. E o medicamento que consegue tirar a pessoa do quadro grave ou tirar da rota do quadro grave é um remédio muito valioso. Então, nós temos visto que o arsênico tem feito isso. Não é o único remédio possível, hein? Então, existem outros remédios que a gente precisou utilizar também em caráter de exceção, porque, de novo, apesar de termos uma epidemia, ainda existe a individualidade. E tem pessoas que têm idiosincrasias, têm particularidades individuais que, às vezes, precisam de outros tipos de medicamento, né? E o outro braço, né, de proteção, que é o de proteção, né, outra função que o gênio epidêmico deve ter é que, no meio de uma epidemia, tirar a pessoa da rota de adoecimento, ou se ela ficar doente, que ela tenha a forma mais branda possível da doença e com um tempo mais curto possível de duração. Eu vi passando aqui algumas questões, acho que muitas questões das pessoas perguntando dose, né? A gente não pode indicar para todo mundo uma dose de uma forma indiscriminada, mas a gente pode dizer o que nós temos feito, né? Então, nós temos indicado a dose do arsênico álbum C30 uma vez por semana para as pessoas, na potência C30 uma vez por semana, mas também depende da individualização de cada caso. E tem muitos pacientes meus que estão tomando menos vezes do que isso, a cada 2 semanas ou a cada uma vez por mês. Mas cada paciente meu, cada paciente do Walter, cada caso que já está sendo acompanhado, a gente conhece o histórico da pessoa, conhece a família toda. Agora, a pessoa que está no meio da UTI, no meio da pandemia, funcionários do hospital, a área de saúde, estão em contato com carga viral o tempo todo, não tenha dúvida alguma, C30 uma vez por semana e às vezes a gente vai precisar tratar essa pessoa se ela adoecer e com certeza a gente vai utilizar. O tratamento de uma pessoa que fica doente, aí já vai depender de como a pessoa ficou doente. Nós temos tratado com a potência C6 ou também com a potência C30.
Então, e uma coisa que para mim também foi embora uma modificação, né? A gente, na maior parte de todos esses anos que eu tenho de homeopata, os tratamentos que nós fizemos em quadros agudos foi com a potência C6 ou CH6. Tirando os casos em que a pessoa não tinha essa potência, tinha outra potência qualquer, então a gente utilizava outras potências altas, C30, C200 ou 50 milesimal, dependendo da que a pessoa tivesse. Mas a experiência que eu tive na minha formação de médico homeopata, no tratamento de urgências em homeopatia, foi de usar potências mais baixas. E nessa epidemia, isso também, essa minha rigidez, né, de não usar dessa maneira, também caiu por terra, porque muitos pacientes que não estavam indo bem no tratamento com a potência C6 foram muito bem depois com a potência C30. Pacientes até muito graves, né, pacientes com comprometimento, com necessidade de ficar internados, mas estavam em casa, né? Então, eu acho que, com relação à higiene epidêmica, se ficou alguma dúvida, né? Então, me diz. Mas, de novo, nós não estamos tratando a doença. Nós estamos tratando a epidemia e as pessoas que estão sujeitas à epidemia. Ou seja, a forma desta coletividade ficar doente. Porque a coletividade, ela se comporta como um indivíduo, quando todo mundo fica doente mais ou menos do mesmo jeito. Entende? Então, tirando as pessoas que são as exceções, as pessoas que ficam doentes mais ou menos do mesmo jeito, elas se comportam com uma doença à moda da pandemia de Covid atual, nos tempos atuais. Então, a gente trata a comunidade. Essa é a única maneira que a homeopatia tem para tratar coletividades sem a individualização de cada caso, e mesmo assim tem as exceções, né? É isso. Paulo, eu queria te fazer ainda uma pergunta. Queria fazer uma colocação aqui. A Marisa Gerardo, ela perguntou se vocês já tiveram algum caso ou conhecimento de alguém que teve recaída. Tá. Olha, esse também é um assunto que a gente não conhece. A gente não sabe. Eu não tenho nenhum conhecimento de casos que tenham recaída. Existem situações, e o próprio Hahnemann já dizia isso, que quando a pessoa está submetida a duas doenças diferentes, ao mesmo tempo, mas de intensidades diferentes, a doença mais forte sobrepuja a doença mais fraca, e depois a doença mais fraca assume o seu papel e continua. Então, nós já tivemos casos de pessoas que começaram a ter sintomas, pararam, tiveram outros tipos de sintomas que confundiam um pouco o caso, que não parecia muito bem o que era, mas a pessoa continuava doente, depois que aquilo foi tratado e precisou de uma outra medicação, aí depois voltou a ter sintomas e aí, por exemplo, seguiu adiante numa doença, num percurso que está sendo mais típico. Então, a impressão que eu tenho, na minha experiência, e também a gente nem conversou muito a respeito, né, disso, né, nós aqui, mas eu não vi ainda nenhum caso de recidiva. E especialmente falando, quando a gente trata com homeopatia, a gente tem uma força maior na energia vital. Então, é mais difícil de acontecer. Agora, nós temos a gente não sabe muitas coisas sobre essa doença, né? Então, por exemplo, a história dos testes. Eu tenho pacientes que fizeram classicamente todos os sintomas de COVID e não têm teste positivo, e nunca tiveram teste positivo. Então, há uma dúvida se essas pessoas poderiam ser reinfectadas, né? Porque elas não fizeram anticorpos. E eu ainda não sei essa resposta. Eu não sei se vocês sabem essa resposta, mas eu não tenho ainda esse dado. A gente tem os testes, aliás, olha só que coisa interessante, né, sobre os testes. A gente tem um período de incubação dessa doença de 1 a 2 semanas, onde a gente está lá ficando doente, alterando a energia vital e ficando doente. Aí começa a primeira semana de doença mesmo, lá para o 3º, 5º, 7º dia de doença. Nessa primeira semana de doença, a gente faz aquele teste
de suave, né, do cotonete que vai no nariz e que vai na garganta. Aí a gente pega o vírus nesse teste. Aí depois disso, teoricamente, depois de 14 dias a 21 dias, ou 28 dias, quer dizer, da segunda até a quarta semana, a gente teria um aumento de IgM, que é uma imunoglobulina que a gente começa a fazer anticorpo contra aquela doença. Então, todo mundo que fica num quadro agudo faz a IgM da doença que estiver no quadro agudo. E depois de um mês, a gente começa a fazer IgG, que é aquele anticorpo que fica de resistência da pessoa. Eu tenho pacientes que fizeram IgM, começou a aumentar em 45 dias depois da doença. É totalmente fora do padrão. Então, eu não tenho ainda essa resposta, não encontrei ainda, né? Eu encontrei, sim, muitos artigos falando sobre as dúvidas e as angústias de todos a demora, né, para fazer o que eles chamam de viragem sorológica, né? Sim, eu também também não tive, não tenho como falar dessa pergunta, não tive nenhum caso que eu observei de recidiva, né? Mas é uma coisa que permanece aberta. Eu vou abrir um pouquinho aqui para a Kátia, para ela também falar sobre isso, se ela encontrou alguma coisa. Peraí. Agora foi. Eu vou muito na linha do que o Paulo falou. A gente até encontra pessoas que começa com cara de Covid, muda um pouquinho ali o cenário e depois volta com cara de Covid. Mas desses casos, assim, também não tive experiência. O que eu reparei, e aí os meninos podem explicar um pouquinho mais, é que depois que tem a cura do coronavírus, que a pessoa não tem mais sintoma, ela descompensa algumas doenças de base. Então, eu tive 2 casos que um descompensou a hipertensão e um descompensou a diabetes. Então, isso que eu trago assim de diferente que eu vi, mas que tem muita explicação aí dentro da homeopatia, mas de casos que tiveram quadro e voltaram, eu também não vi nenhum caso até agora, não. Sim, esse retorno, como o Paulo estava colocando, esse retorno passado o quadro agudo, o retorno do crônico, ou às vezes até a explosão de doenças que pareciam estar quietas. Então, daquela reumatismo que eu não ouvia falar mais e de repente ele aparece, da enxaqueca, e principalmente todo e qualquer quadro mental. A gente tem que ficar muito alerta. Uma que só pelo processo de 90 dias, essa semana a gente estava passando por 90 dias da quarentena. É um processo que ninguém aguenta. Então, todo mundo, de alguma forma, teve que sair, teve que encontrar um jeitinho, teve que se comunicar. E isso provoca uma pressão interna muito grande, psicológica. Então, a gente tem que se preparar afetivamente, e ninguém está muito bem preparado afetivamente, nunca. A gente nunca sabe, né, como aquilo vai pegar, porque é uma doença que tem como um dos principais sintomas o medo. Então, é como se capitaneasse todo o medo e a gente ficasse com medo de morrer. Então, você vê as pessoas na rua, algumas sem máscara ou com máscara no queixo, como se ela estivesse desafiando a doença, mas se você chega perto dela, é só olhar no olho e ver o que acontece. A pessoa tem medo, desvia, atravessa a rua. Ninguém está tranquilo, né? Não tem como estar tranquilo nesse planeta que vivemos, a menos que a pessoa esteja totalmente alienada. Então, o que eu aconselho é, primeiro, seguir medidas de higiene mais rígidas. A gente vai ter que aprender a tomar banho todo dia, a lavar a mão, a cuidar com quem você vai encontrar, se vai apertar a mão ou não, né? Vamos ter que ter princípios de educação que estavam sendo abandonados, né? De respeito com o outro, para não evitar aglomeração. Nós vamos ter que reaprender um trato social para a gente poder, depois, na flexibilização, ir retomando. Mas
uma coisa tem que ser dita: a flexibilização só pode acontecer no momento onde diminuírem os casos. Agora nós estamos no momento de batendo recordes de casos. Então, voltar para shopping center é um absurdo. Voltar a trabalhar normalmente é um absurdo. Ficar circulando na rua agora é um absurdo, né? O nosso presidente, ele já tem um protesto contra ele lá em Haia, lá na Europa, como genocida, porque ele não está sabendo cuidar do povo. Então, infelizmente, a gente está numa situação muito ruim. Nós não temos ministro da Saúde. No meio de uma pandemia, nós trocamos 2 vezes de nome e agora tem lá uma equipe militar sem nenhum médico e sem nenhum conhecimento técnico do SUS. Se há alguma coisa para a gente escutar, é o SUS, porque o SUS faz o atendimento em todos os níveis, mas principalmente no atendimento primário. É ele que cuida da população, é ele que cuida da saúde do brasileiro. Então, para nossa sorte, nós ainda temos o SUS funcionando. Para nossa sorte, porque o restante todo não dá resposta a nível de população. Então, o primeiro aconselhamento meu seria de higiene. E se a gente tem alguma dúvida, buscar um aconselhamento médico, né? Então, aqui é muito bom que a gente pode falar do que a gente está fazendo, do arsênio com álbum CH30, de como a gente está fazendo, mas o ideal é que, e vocês não podem entender isso como uma prescrição, né? A menos que vocês estejam participando de um processo de difusão junto a um médico. Então, eu individualmente, ou a Kátia, ou o Paulo, nós podemos indicar e podemos prescrever, mas é uma má prática a gente difundir sem saber. Uma outra coisa é a gente, como comunidade, exigir que se abram protocolos ou que se façam campanhas. Existe uma farmácia homeopática do Estado, em Pinheiros, que poderia fornecer e que fornece medicamentos de forma gratuita. Só precisa de uma prescrição médica. Então, a gente poderia ter ações comunitárias. Então, se você tiver uma pequena comunidade que você quer contactar um médico e pedir uma orientação, isso serve. Porque nós vamos usar, como o Paulo falou, nós não vamos tratar Covid. Nós vamos tratar a comunidade como um organismo único, social. Né? Ou então buscar individualmente para sua família uma orientação. Né? Então, isso é muito delicado, porque alguns grupos saíram apressadamente falando de medicamentos, 3, 4 medicamentos homeopáticos, para a pessoa buscar na farmácia e tomar por conta própria. Isso não é uma boa prática, né? É diferente da gente ter um respaldo, certo, do sistema de saúde ou de um médico por trás. Porque as exceções acontecem, as individualidades se manifestam mesmo na pressão epidêmica de forma individual. Então, pode ocorrer casos onde a gente precisa de um auxílio, de um olhar mais preciso. Né? Em linhas gerais, nós podemos difundir, mas não podemos prescrever, a menos que você seja um médico. Então, eu queria fazer como agora já estamos indo aí para a parte final da reunião, e eu vou colocar aqui, abrir então a palavra para a Kátia novamente, e também um pouco buscando já umas considerações finais, assim, para a gente poder ir encerrando, né? E também aquilo que te toca, viu, Kátia? Aquilo que te toca mais fundo no coração, aquilo que você acha que tem que ficar mais enfatizado, né? E agradecer novamente, continuamos em 100 participantes, agradecer todos que estão aqui heroicamente, certo? Hoje nós disputamos com o filme Bacurau, que eu aconselho todo mundo ver, nós disputamos com o Jornal Nacional do Queiroz. Aqui, enquanto a gente falava, teve um panelaço contra o Dito Cujo, e eu não pude participar. Então, a gente disputou com muita
muita coisa interessante e 100 pessoas, a gente está muito contente. Pode seguir, Kátia. Acho que é só agradecer mesmo, viu, Walter? Eu tô muito feliz, assim, mesmo com todo o cenário. Acho que é muito o que você falou, essas medidas de precaução. Eu acho que a gente vai ter todo um olhar agora, né? Eu espero que muita gente tenha aproveitado essa crise para repensar os valores, repensar o que é mais importante. E eu estou bem feliz, assim, de alguma forma ter contribuído, né, para pouco ou muitas pessoas, mas acho que é gratidão, acho que isso que tem que ficar. Agradecer todo mundo que tem interesse. Eu sou apaixonada pela homeopatia, acho que desde que nasci. Então, até quando você falou, uma vez a gente teve uma reunião, você falou da dipirona, eu falei, caramba, nunca tomei esse negócio. Então, é bem legal, assim, então é legal você fazer o que você sente no coração e acreditar nessa medicina, né? Tô aqui com a Zayla, ó, ela sempre participa das lives no final. Ela já sabe quantos anos, mas a Zayla é homeopatizada desde que nasceu. Nunca tomou alopatia, eu falo com bastante orgulho, porque eu sei que ela vai ser uma pessoa diferenciada, acho que até no jeito de ser tratada, né? A pediatra dela é uma ótima médica também, homeopata. Já passei uns bocados aqui com a Zayla, viu? Já fui uma vez para um socorro e ela estava com uma febre bem alta e o colega não sabia que eu era médica também, ele queria dar dipirona para ela. Eu falei, não, minha filha toma homeopatia. Aí ele falou, mas você vai assinar que ela não vai tomar? Estava com 39,9 de febre. Eu falei, não, fica tranquilo, vou dar a gotinha aqui de Belladonna e ela vai ficar bem. 15 minutos depois estava sem febre, aí o colega queria saber qual era o segredo. Falei, não tem segredo não, é um outro olhar da medicina, espero que um dia que você conheça. Tá aqui, grandona, saudável, mama até hoje. Então, é gratidão, viu, Walter? Acho que é isso. E que eu puder ajudar aí nas comunidades grandes ou pequenas, eu acho que nosso papel é esse. Eu fiz medicina para isso, na verdade, para ajudar de alguma forma. E Deus tem abençoado aí a gente e trazido coisas para a gente fazer, para poder ajudar. Eu estou bem feliz. E feliz por ter encontrado vocês dois. Eu que agradeço a tua participação também, né? Aqui, uma chamada que a gente fez aqui através do Instituto Verde, mas focando muito em cima da criação da Escola de Homeopatia de São Paulo, que é um projeto onde a Kátia, o Paulo e eu estamos envolvidos aí até o último fio de cabelo que resta. Né? E essa forma da homeopatia encantar a gente é porque ela traz os benefícios de forma muito clara e muito simples, né? Então, vou pedir aqui que o Paulo siga também nas suas considerações finais. Eu agradeço de novo, né? Agradeci no começo, agradeço agora encaminhando para o final a oportunidade de estar aqui com todo mundo. Né? É uma honra mesmo e é uma responsabilidade bastante grande a gente estar nesse grupo, esse grupo que está forte aqui, sabe? Não, apesar da gente estar no virtual, para a gente sente, sabe, uma força muito, muito poderosa de vocês todos estarem aqui com a gente 1h30 ou mais, aguentando as nossas dificuldades técnicas do começo, né? A gente nem sabia se ia conseguir por causa das microfonias e tudo, mas no fim conseguimos e também por causa de vocês, né? Não teria sentido da gente ficar falando só por falar. Então, o fato de vocês estarem com a gente é muito importante. E para a gente, a coisa mais importante que tem é a gente poder estar junto das pessoas. É para isso que a homeopatia existe. Não é para... Apesar da gente ter o projeto da Escola de Homeopatia, e a gente quer, sim, né, espalhar essa possibilidade para poder formar também outros médicos a partir da experiência modesta, eu entendo isso também que a gente tem, mas que outras pessoas, que a gente possa multiplicar essa possibilidade do cuidado, né, das pessoas que possam ser cuidadas por outros médicos também, cada vez mais, né? É uma corrente do bem que a gente quer espalhar. E os médicos, sim, os médicos, eles têm bastante dificuldades em aceitar essa simplicidade da homeopatia.
né? Uma das propostas que nós estamos trabalhando, e aliás a Kátia não falou disso, né? Mas então, como estamos no final, eu vou falar, tá? A gente tem ido, nós temos conseguido alguns contatos, graças à Kátia, de participar com a homeopatia em hospitais de campanha, para utilizar a homeopatia para a prevenção dos profissionais da área da saúde, que estão cuidando das pessoas que estão doentes, e também dos pacientes internados que estão ali, que estão doentes. E olha, um dos hospitais, né, Kátia, que a gente foi, a pessoa recusou a oferta que nós fizemos, e a gente não está ganhando nada com isso. A gente está ganhando, assim, em experiência, a gente está ganhando em dados, enfim, a gente vai querer escrever tudo isso por uma questão também acadêmica, mas a gente está indo pela dedicação de poder cuidar. E aí um dos diretores de um dos hospitais, ele se recusou a aceitar a homeopatia, e a argumentação dele foi assim, não, melhor não, vai que isso funciona. Então, não tem cabimento a gente ouvir isso, né, Kátia? Isso aconteceu. E a gente não quer essas disputas, a gente não quer essas brigas, a gente não precisa desse espaço. Então, se não é aqui, muito bem, a gente vai para outro lugar. E aí a gente encontrou outro lugar que está sendo muito acolhedor para a gente. A gente ainda não tem nada fechado, assim, de fato, né? Mas as negociações estão andando bastante avançadas, né? Então, em breve, a gente vai poder falar mais para vocês sobre esses novos projetos. Agora, então eu quero finalizar voltando para o começo, né? A homeopatia pode ajudar nas epidemias? Pode, ela sempre ajudou nas epidemias. O Hahnemann, ele tratou, na época dele, de 1800 e tanto, ele tratou de gripes, de influenzas, ele tratou de escarlatina, ele tratou de púrpura miliar, ele tratou de tifo, ele tratou de cólera. Depois do Hahnemann, isso são doenças contagiosas, né? Depois do Hahnemann, existem inúmeros relatos de epidemias. A gente tem difteria, a gripe espanhola teve resultados brilhantes da homeopatia na gripe espanhola, que matou muito mais no mundo inteiro do que Covid tem matado na nossa época. E a homeopatia foi brilhante lá também. Febre amarela, cólera, de novo, peste bubônica, varíola, tifo. Nós temos registrados, tem sites internacionais que registram as interferências da homeopatia nas epidemias do mundo. A gente tem lá registros de chikungunya, de dengue, de influenza, leptospirose, malária, coqueluche. Aqui no Brasil, nós tivemos a oportunidade de tratar de termos tratado no nosso país diversas epidemias. Eu nem vou falar as mais antigas, mas mais recentemente para cá, um dos nossos professores tratou a epidemia o Dr. Galvão, né, que foi nosso professor, tratou a epidemia de meningite em 74 com homeopatia. E agora, mais recentemente, eu participei também das epidemias de dengue, como eu falei para vocês. Então, todas essas epidemias, a homeopatia foi muito bem. A homeopatia é um método barato, é um método eficaz, é um método reconhecido como política nacional no nosso país. Então, basta usar. Só precisa de uma coisa, de boa vontade para ser utilizada, porque ela é uma especialidade médica. Desde 1980, a Kátia falou, é política pública de saúde, chama-se PNPIC, desde 2006. E existem farmácias homeopáticas que distribuem medicamentos no SUS, existem médicos homeopatas no SUS. Então, basta usar. Então, nós temos no nosso país essa possibilidade e ela ainda não está sendo utilizada como ela poderia ser. E a gente está um pouco aqui também levantando, né, esse assunto, essa polêmica, né? Vamos utilizar mais a homeopatia nas epidemias para que a gente possa colher mais os benéficos frutos que ela tem para dar. Gente, muito, muito, muito grato por todos vocês estarem com a gente até agora. Obrigado, Paulo. Também o Paulo aí a gente está acompanhando de longa data um ou outro, né? E temos a sorte de conviver também com as famílias e que a gente possa, superado tudo isso, voltar a nos encontrar, né? Porque agora é tudo virtual. Mas muito bom poder ter conversado com a Kátia, com o Paulo, ter a presença de todos aqui nessa sala, fortalecendo um pouco
a, a nossa vitalidade naquilo que ela tem de mais importante, na humanidade. O ser humano, ele é imune. Nós estamos sofrendo essa alteração planetária devido à desumanização. E a homeopatia é uma bandeira para a humanização, porque ela trabalha com a liberdade humana. A gente pode dizer que é uma medicina que trabalha a liberdade humana, porque ela visa deixar a pessoa saudável para que ela possa tomar os seus rumos de vida individuais. E como consequência da espécie, que é uma espécie gregária, nós nos organizamos em sociedade. Então isso vai redundar numa sociedade diferente dessa. Aí vai a minha expectativa. Lógico que a expectativa enfraquece porque a gente fica esperando uma coisa que não vai acontecer. Mas o que nós vimos aqui com a primeira vacilada do governo, querendo abrir shopping center, que já tinha gente lá no Brás, e daí o repórter foi perguntar como é que tá, o que a pessoa estava fazendo ali no Brás, e ela falou assim, eu não aguento, eu preciso comprar alguma coisa. Gente, essa é a doença humana. A gente tem que sair fora desse consumismo. Temos que ter um pouco de respeito pela população, pela pessoa que está do seu lado e ficar em casa. Se a gente tivesse ficado em casa 3 semanas seguidas, a gente já estava fora desse problema. Estaria em outra fase. Então, o brasileiro, generalizando, eu estou sendo ruim com todo mundo, porque vocês estão aqui escutando quase 2 horas sobre o Covid, mas, em forma geral, quer evitar o contato com qualquer coisa que cheire política, que cheire sociedade, que cheire empatia, compaixão pelo próximo. Né? E a gente quer fazer festa, quer futebol, churrasco, muito legal, ótimo, eu também adoro isso. Só que antes a gente tem que olhar para uma coisa muito grave que está acontecendo, que é essa doença social que a humanidade está vivendo. Veja, nem abriu, não é que abriu, deu uma diminuída, permitiram abrir o shopping, já tinha gente fazendo fila. E é ridículo isso. Não tem nada importante que a gente tenha que fazer no shopping. Infelizmente, essa é a realidade. Os lojistas lá deveriam ser ajudados pelo governo, porque enganaram eles para comprar uma loja no shopping, para ganhar mais dinheiro. E agora estão vendo que ninguém precisa deles. Então, para mim, o alerta que fica é a gente começar a se mobilizar socialmente e fazer medidas agora de higiene e prevenção, e quem puder incentivar a homeopatia, né, seria uma coisa muito boa, mas sabendo que vai encontrar barreiras grandes, porque, como eu coloquei, diante do tanto que vai se gastar com vacina, o quanto que a homeopatia significa é um nada. Então, nós não vamos receber apoio, a não ser que a população se mobilize de algum jeito. Né? Então, eu gostaria de só... É uma angústia minha que eu estou repartindo aqui, né? Aproveitando que temos aí essas 100 pessoas aqui ouvindo, né? Mas que isso também sirva como uma possibilidade da gente ver que temos que viver na cidade, temos que viver em comunidade, isso é política. Política não é aquilo que é feito lá em Brasília. Política é isso que nós estamos fazendo aqui. Tá? Então, queria, antes de mais nada, agradecer, eu estou vendo aqui a Silvana, da Farmácia Energia Vital, que colaborou com a gente, também com a doação de medicamentos. Né? Queria também agradecer muito a Cláudia Canoas, a minha irmã, que eu joguei esse pepino na mão dela de organizar tecnicamente o nosso encontro. Então, estou contente que ela teve sucesso, ela ficou quietinha lá na tela, mas ela estava vigiando toda essa eletrônica aí que a gente não entende nada, né?
E então queria mais uma vez agradecer a cada um, né? E encerrando aqui, um pouco mais adiante, a gente vai colocar isso nas mídias e pode ser compartilhado à vontade, né? E eu vi que algumas pessoas pediram aqui indicações de médico, não sei o quê. Ó, se você entrar nas sociedades na Associação Paulista de Medicina, na AMHB, eles têm lista de médicos homeopatas, né? Então a gente pode buscar lá também pessoas na sua cidade, no seu estado, né? E procurar então o tratamento com homeopatia, tá? Então eu vou ainda dar uns segundos para todo mundo se olhar aqui um pouco e nós desligarmos então